Olá, muito bom dia. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta quinta-feira, dia 29 de agosto de 2024. Confira agora o que vai ser destaque nessa edição. Aprovada a proposta que substitui planilha da Câmara nas diretrizes orçamentárias. Lei de 2007 deve ser anulada para dar espaço ao 5G em Taubaté. Baterias de carros eletrificados podem ser 100% recicladas. Setor audiovisual vai contar com 800 milhões de reais em linhas de investimento. 11 cidades da região entram no novo Guia Pet Friendly oficial de São Paulo. Estudo de Harvard revela os benefícios de cães e gatos contra a depressão. Essas e mais notícias no Boletim Câmara que começa agora. Nós começamos agora o nosso Boletim Câmara com as informações sobre o trânsito das principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, tem pouquíssimo movimento agora no período da manhã. Porém, está com bastante neblina, principalmente no trecho de serra. Então, atenção redobrada do motorista nesse trecho. Mantenha o farol baixo aceso e só pare em caso de emergência e pane mecânica. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido litoral norte, não tem relato de congestionamento, mas já conta com um movimento razoável de veículos na estrada. Também está com bastante neblina no trecho de serra. Lembre-se sempre de descer engrenado. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. A rodovia Presidente Dutra teve um acidente no quilômetro 137, que é a altura do Jardim Motorama, em São José dos Campos, na pista sentido Rio, ou seja, de quem vem de São José dos Campos sentido Taubaté. O trânsito está lento e fluindo pela pista da direita. Já no quilômetro 144, tem trânsito intenso na altura da Vila Tatetuba, na Marginal, em razão do volume de veículos. Nós temos imagens da rodovia Presidente Dutra desse exato momento no quilômetro 110. Um pouquinho mais cedo o movimento estava bastante intenso, agora a gente já percebe que deu uma diminuída, o trânsito flui tranquilamente, um pouquinho mais de movimento para quem vai no sentido São Paulo. Essas informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E ainda falando sobre a sessão ordinária dessa semana, foi aprovada na terça-feira uma proposta que substitui a planilha da Câmara nas diretrizes orçamentárias. Quem explica mais sobre esse assunto para nós é o repórter Lincoln Santiago. Os vereadores de Taubaté aprovaram em primeira votação no dia 27 o projeto de lei de autoria do prefeito José Saldi, que substitui uma planilha da Câmara na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. De acordo com o ofício anexado ao projeto de lei, as mudanças foram inseridas no sistema Ethereum, usado pelos órgãos municipais para controlar suas finanças, e precisavam ser atualizadas na LDO. A LDO informou corretamente o orçamento de 45 milhões de reais para a Câmara em 2025, mas o anexo registrou a informação incorreta, de 39 milhões de reais. Essa correção é importante para que, quando a lei orçamentária anual for colocada em votação, o que deve acontecer até dezembro, não haja diferença no demonstrativo de programas e ações desenvolvidos pela Câmara Municipal. O projeto de lei depende de segunda votação e sanção do prefeito para que entre em vigência. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, são parte de um conjunto de normas que regulam as contas públicas. Todo o dinheiro que é arrecadado pelos municípios, estados e União precisam ter um destino planejado nesses documentos. E esse planejamento passa pela aprovação dos vereadores. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E uma lei de 2007 teve que ser anulada para dar espaço para a instalação da tecnologia 5G aqui em Taubaté. Saiba os detalhes agora com a nossa estagiária Isabela Vieira. A
A tecnologia 5G de transmissão de voz e dados móveis em alta velocidade está chegando em Taubaté. Com velocidade 10 vezes superior ao sinal 4G, a tecnologia 5G tem sinal de menor latência, como é chamado o atraso na transmissão dos dados. A instalação da rede de transmissão do 5G tem um modelo diferente da tecnologia anterior, o que exige a revogação da Lei Municipal de 2007, que regulamenta a rede de radiocomunicação no município. Por esse motivo, o prefeito José Saldi enviou para a votação dos vereadores o projeto de lei complementar que revoga a Lei Complementar 160, de 9 de janeiro de 2007. O projeto foi aprovado pelos vereadores na sessão do dia 27 e ainda deverá passar por segundo turno para que seja enviado de volta ao prefeito. Na mensagem enviada à Câmara, o prefeito defendeu a proposta com o objetivo de não haver conflito de normas municipais. Assim, a instalação das redes de radiocomunicação ficou regulamentada pela Lei 5.867, que já está em vigência desde 12 de setembro de 2023. A tecnologia 5G oferece mais velocidade na transferência de dados, menor tempo de resposta, maior número de dispositivos conectados ao mesmo tempo e estabilidade nas conexões. Os projetos aprovados em primeira votação precisam voltar à pauta na semana seguinte para serem votados em segundo turno. Somente depois disso eles seguem para a análise do prefeito, que tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar o texto. Obrigada, Isabela, pelas informações. As baterias de íons de lítio são muito populares nos dias de hoje. Você pode encontrá-las em dispositivos como notebooks, smartphones, drones, câmeras fotográficas e outros eletrônicos. Elas também equipam a grande maioria dos veículos elétricos ou híbridos rodando aí pelo mundo e podem ser 100% recicladas, evitando qualquer risco ou prejuízo ao meio ambiente. Quem traz as informações sobre esse assunto é o repórter Lucas Levin. A Associação Brasileira do Veículo Elétrico, entidade criada para apoiar o desenvolvimento do mercado de veículos elétricos no país, informou que a tecnologia para desenvolver o trabalho de reciclagem das baterias está difundida mundialmente e já é desenvolvida também no Brasil. Algumas empresas atuam no mercado brasileiro coletando e reciclando baterias de lítio de aparelhos celulares, notebooks, tablets e máquinas de cartão. A tecnologia dessas baterias é a mesma utilizada pelas montadoras nos seus veículos eletrificados. Durante a reciclagem, que consiste na trituração das baterias, são gerados 3 tipos de produtos que são devidamente separados: plásticos, retalhos de alumínio e cobre e os chamados metais nobres, lítio, cobalto e níquel. Todos são recicláveis, mas os resíduos de metais nobres são os mais valiosos no mercado internacional e são conhecidos como massa negra pela sua aparência. São um pó metálico e preto que posteriormente é enviado para a separação dos metais e reaproveitamento na fabricação de novas baterias. Lítio, níquel e cobalto podem ser reciclados diversas vezes. Existe um interesse global crescente pela massa negra. Grandes empresas internacionais já estão atuando nesse setor e algumas montadoras já anunciaram parcerias para explorar as oportunidades de reciclagem com as baterias de veículos eletrificados. O setor audiovisual vai contar com 800 milhões de reais em linhas de investimento para 2024. O anúncio foi feito durante uma reunião do Comitê Gestor do Fundo Setorial de Audiovisual. Quem traz as informações é a Tânia Vinhas. O Ministério da Cultura, em conjunto com a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, anunciou seus planos para fortalecer o setor audiovisual brasileiro durante a reunião do Comitê Gestor do Fundo Setorial de Audiovisual. O encontro aconteceu no dia 21, quando foram discutidos e aprovados os principais pontos do Plano de Ação de Chamadas Públicas do FSA para 2024. Serão 800 milhões de reais destinados a novas linhas de investimento, com critérios específicos. Teremos, por exemplo, seletivos de cinema e TV VOD, com um novo modelo de seleção de filmes e séries, desempenho comercial cinema, voltado para produtoras e distribuidoras, desempenho artístico cinema, destinado a produtoras premiadas, e desempenho comercial TV VOD para produtoras e programadoras.
O apoio por desempenho tem como objetivo estimular tanto a qualidade artística da nossa produção, investindo na constante revitalização da linguagem audiovisual, quanto o sucesso comercial das produções audiovisuais brasileiras, reforçando a ocupação do mercado brasileiro pela produção nacional. A iniciativa também ajuda na captação de recursos e assegura a continuidade e evolução de projetos ao longo do tempo. O secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, destacou a importância dessas decisões para o setor e explicou que haverá um aumento do patamar para as cotas regionais, além de novas cotas para empresas vocacionadas e para gênero, para que o setor seja mais inclusivo e sustentável. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, esteve presente na reunião e destacou a relevância das linhas e critérios aprovados para revitalizar o setor, especialmente após os desafios enfrentados recentemente. Ela reforçou que a diversidade cultural brasileira é a nossa maior riqueza. Obrigada, Tânia, pelas informações. E além das decisões já tomadas, a próxima reunião do Comitê Gestor vai se concentrar em discutir os arranjos regionais e as linhas de apoio às TVs públicas, visando ampliar ainda mais o alcance e a inclusão no setor audiovisual. E você que está nos acompanhando, o que você acha sobre essa iniciativa para investimentos no setor audiovisual? É importante ampliar, apoiar a área cultural? Ou o que é feito já é suficiente? Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp e divida a sua opinião. O nosso WhatsApp é o DDD 12 3625 9525. Você pode enviar a sua opinião sobre esse e outros assuntos também que nós trazemos aqui no Boletim Câmara. Não se esqueça que você também pode enviar sugestões de temas para nós tratarmos aqui. E agora nós seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal O Vale destaca: Taubaté revoga a licitação sobre cobrança indevida de energia. A prefeitura revogou a licitação que contrataria uma consultoria para apurar possíveis irregularidades nas cobranças das contas de energia elétrica dos prédios e pontos de energia da administração municipal. De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Elcio Ferreira, a concessionária EDP informou que vai realizar a devolução de recursos em virtude do levantamento em que foi apurada a cobrança indevida nas faturas de energia. O portal G1 traz como destaque: pesquisa IPEC, contratada pela Rede Vanguarda, aponta que 30% votariam em desconhecido indicado por Bolsonaro e 16% votariam em indicado por Lula à Prefeitura de Taubaté. 800 pessoas foram entrevistadas no levantamento feito entre os dias 24 e 26 de agosto. O portal da Universidade de Taubaté destaca: pesquisadores da Unital e INPE fazem estudos sobre emissão de gases de efeito estufa na região com o propósito de sensibilizar a população e contribuir para a criação de políticas públicas voltadas a um melhor planejamento urbano e as ações de reflorestamento de áreas de vegetação nativa degradadas. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: Brasil tem 212,5 milhões de habitantes, diz o IBGE. O estado de São Paulo continua sendo o maior do país, em número de moradores. Na semana passada, o IBGE já havia anunciado uma revisão dos dados sobre a população estimada do Brasil. A última havia sido feita em 2022. E, por fim, o destaque do portal CNN Brasil: dormir mais no fim de semana pode reduzir em 20% o risco de doenças cardíacas. Novo estudo sugere que compensar o sono nos dias de folga pode reduzir riscos causados pela privação de sono durante a semana. E agora seguimos com o nosso especial Eleições. O número de eleitores jovens de 16 e 17 anos aumentou 78% em relação a 2020. São mais de 1.800.000 eleitores nessa faixa de idade. Nas eleições municipais de 2020, eram um pouco mais de 1 milhão de eleitores jovens. São eles que não têm a obrigação de votar.
O crescimento dessa faixa etária superou e muito o do eleitorado em geral, que subiu 5,4% de um pleito municipal a outro. Com isso, eles agora chegam a 1,17% de todo o eleitorado brasileiro. A faixa etária com maior eleitorado é a de 45 a 59 anos. Em todas as faixas etárias, as mulheres são maioria, refletindo o que já ocorre na pirâmide etária da população em geral. Uma curiosidade é que em 11 cidades há exatamente o mesmo número de homens e mulheres votantes. Também aumentou acima do ritmo do eleitorado em geral o número de eleitores que declararam algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Foi uma alta de 25%. Das 500 mil sessões eleitorais espalhadas pelo país, a Justiça Eleitoral separou 180 mil para contarem com recursos de acessibilidade. O prazo para solicitar a transferência para uma sessão desse tipo se encerrou no dia 22 de agosto. E agora você acompanha um vídeo institucional feito por toda a nossa equipe, convidando você para participar de tudo que nós programamos para esse momento especial de eleições em nosso município. Confira. Eleições 2024. Chegou a hora de você decidir o futuro de Taubaté para os próximos 4 anos. Desde 2008, a TV Câmara Taubaté mantém sua tradição nos debates e na cobertura da apuração dos votos. Durante o período eleitoral, nossos programas trazem matérias especiais, reportagens sobre as eleições e as propostas dos candidatos. E nessas eleições ainda tem entrevistas ao vivo com cada um dos candidatos ao executivo. E aqui na TV Câmara Taubaté você tem o debate completo com todos os candidatos à prefeitura. E o encontro do primeiro turno já está marcado quinta-feira, dia 19 de setembro. Você acompanha a partir das 7h30 da noite os bastidores com análise de especialistas e a chegada dos candidatos. E a partir das 9 da noite, eu estarei na mediação do debate que vai ajudar você a escolher o próximo prefeito de Taubaté. No domingo, dia das eleições, a cobertura completa dos locais de votação e as pesquisas de última hora. E a partir das 5 horas da tarde tem a apuração das urnas para saber quem você escolheu para representar o Poder Executivo e Legislativo no próximo mandato. Você vai poder acompanhar tudo pela televisão em canal aberto 4.2 de graça e de fácil acesso, também pelo nosso canal no YouTube e nas redes sociais da Câmara de Taubaté. Informação, pioneirismo, tradição, seriedade e muita prestação de serviço ao cidadão. Eleições 2024. Você decide junto com a gente aqui na TV Câmara Taubaté. Você é o nosso convidado para participar conosco desse momento tão especial para a nossa democracia, que é as eleições municipais. E para nos acompanhar nesses momentos de entrevistas que vão acontecer ao vivo aqui no Boletim Câmara, também no debate, em outros momentos, nós temos alguns parceiros. Dentre eles, o Quiririm News. Hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios o Douglas Castilho. Ele é jornalista e diretor também do portal Quiririm News. Ele vai estar aqui conosco durante a sabatina dos candidatos, que vai acontecer aqui do dia 9 ao dia 16 de setembro, durante o Boletim Câmara, ao vivo, no período da manhã aí, para a gente ter esse momento com os candidatos. Então, hoje eu recebo aqui o Douglas para a gente falar um pouquinho mais sobre esse momento. Seja muito bem-vindo, Douglas. Obrigado a todos. É muito bom estar aqui na Casa do Povo, na TV Câmara, para falar de eleições, um assunto tão importante para a nossa cidade. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua participação. Douglas, conta para mim, como surgiu a ideia dessa parceria, de nós estarmos juntos sabatinando os candidatos à prefeitura? O Quiririm News já é um parceiro antigo da TV Câmara. Na última eleição nós estivemos aqui acompanhando a apuração, fizemos aqui o acompanhamento das urnas, né? E esse ano a gente preferiu conversar um pouco mais cedo para poder fazer as sabatinas juntos. O distrito de Quiririm passou recentemente
por algumas votações na Câmara, se é ou não é distrito, virou uma polêmica, o Quiririm News deu visibilidade para isso, e a política cada vez fica mais importante para o nosso leitor e para quem mora no distrito de Quiririm. Então, em parceria com a Câmara, a gente decidiu trazer demandas, perguntas mais voltadas do distrito, juntamente com a de Taubaté, que vocês muito bem fazem, até o candidato, para saber o que ele pensa a respeito e levar essa informação ao nosso leitor diário do Quiririm News. Essa era a minha próxima pergunta, né? A gente tem muita pergunta para fazer para esses candidatos, porque Sim. a ideia é realmente conhecer as propostas, os ideais que eles têm para a nossa cidade, o que eles pensam para o nosso futuro. Então, a sua participação nessas entrevistas, quais são essas demandas específicas do distrito que você tem como objetivo trazer aqui para eles? Muita gente lembra do distrito de Quiririm quando a gente fala de cultura, né? A tradição italiana, a festa italiana de Quiririm com mais de 30 anos aí. Mas, além dessa parte histórica, cultural, de preservação, existem outras demandas como os patrimônios, que são os casarões, o resgate histórico através de ações como, de repente, ópera, livros. Mas tem também a questão da indústria, né? A chegada dos eVTOLs com a Embraer, que a planta fica no Santa Teresa, que é a região do distrito de Quiririm. A gente quer falar de emprego também, de indústria, do crescimento do distrito de modo planejado. Temos ali uma especulação imobiliária bem grande também. Então, a gente quer entender de que forma esses candidatos entendem esse crescimento, esse progresso, que é normal, natural, se tem como fazer ouvir os moradores para que esse planejamento seja em conjunto, né? Seja ouvido os principais interessados, que são os moradores do distrito de Quiririm. Conta um pouquinho pra gente como surgiu o portal, qual é a sua formação, de onde surgiu essa ideia também de fazer o Quiririm News ali, um portal específico voltado para a população de Quiririm. Bacana. O Quiririm News, ele tem 12 anos, né? Ele foi fundado já há 12 anos. Eu sou jornalista formado pela Universidade de Taubaté, sou pós-graduado também. Mas o portal surgiu da necessidade. Como eu falei há pouco tempo atrás aqui, Quiririm é muito lembrado na época da festa italiana, da festa da imigração. Mas eu, como nasci lá, sou morador do Quiririm, eu via outras demandas que nem sempre eram lembradas pelos veículos de imprensa da nossa região. E aí essa necessidade fez com que eu criasse, primeiramente, uma conta nas redes sociais para destacar o que era falado, fazer uma clipagem ali, o que era falado do distrito durante a semana. E aí as pessoas começaram a seguir, começou a ganhar volume e começaram a nos passar pautas, né? Vocês vão cobrir tal coisa, vão mostrar aquilo ou aquilo outro. E aí eu percebi que existia um espaço para se criar um portal de notícias falando diretamente ali da comunidade, do distrito de Quiririm e bairros vizinhos. É assim que surgiu. E Douglas, você mesmo citou que o Quiririm News esteve presente em várias discussões, dentre elas com relação à estrela na bandeira de Taubaté. Para quem acompanhou, houve uma proposta em discussão, debatendo ali o significado da estrela branca na bandeira de Taubaté, que tem como significado exatamente o distrito de Quiririm. Conta um pouquinho para a gente como foi o envolvimento da população ali de Quiririm nessa discussão. Eles tomaram conhecimento, participaram disso? Como foi a discussão dessa pauta? A partir de uma matéria veiculada pelo portal Quiririm News, essa votação ganhou luz lá no distrito. O distrito ele é bem participativo através das associações. Existem duas associações no Quiririm, que é a Associação Cultural das Tradições Italianas de Quiririm, que é a que organiza a festa da imigração italiana, e tem a Società 30 de Aprile, que cuida mais da preservação dos patrimônios históricos, a parte mais histórica da imigração italiana. Isso foi amplamente debatido entre os moradores, foram feitas algumas reuniões entre os moradores e a associação, e chegamos ao ponto de entender que era preciso participar, né? Eles entenderam que era importante participar, vindo até o plenário, acompanhar a sessão, a votação, conversaram com vários vereadores, e aí teve o entendimento de que não se mudaria o termo da Estrela da Bandeira, porque o Quiririm nunca deixou de ser um distrito. Então havia essa dúvida, né? E aí era também o apelo da população, que inclusive o ano que vem se celebra 100 anos de distrito de Quiririm. Isso faz parte da história do morador do distrito. Então, manter aquilo como distrito, manter-se a Estrela da Bandeira com a mesma nomenclatura, foi importante para o morador. E tudo isso foi através da veiculação da notícia. Depois isso ganhou uma repercussão, os moradores se mobilizaram, vieram com bandeira no plenário,
E foi um momento interessante e de trazer de novo o quiririense para dentro da política da cidade, né? Porque às vezes acaba esmorecendo, aí quando fala alguma coisa que mexe um pouquinho com a história, o pessoal veio e participou. Então foi importante. Acho que a partir disso o morador está mais atento ao que está sendo votado, ao que está sendo proposto e participando um pouco mais. Perfeito. E Douglas, você mesmo disse que o portal Quiririm News cobre não somente o distrito de Quiririm, mas também bairros adjacentes, né? Santa Teresa, Bonfim, esses bairros próximos, Secap também. Secap, 1, 2, 3 e 4. Como que você analisa ali a participação do poder público diante das necessidades desses bairros? Você acha que recebe a mesma atenção que o restante da cidade ou falta um pouco de aproximação? Olha, nesses últimos anos, em relação ao distrito de Quiririm ali, a questão cultural, ela vem crescente, né? A gente tem o Carnaval, tem o Outubrequira, tem a Festa Italiana, tem o Taubaté Jazz and Blues, que acontece, e isso tudo fomenta ali a cultura e também a economia. Então, nessa parte de cultural, eu acho que dá para explorar muito mais, mas tem sido atendido. Eu acho bacana o que tem feito, tem acontecendo. Apesar de Quiririm não ser uma região, falando do distrito em si, não ser uma das regiões mais violentas, né? A gente tem muitas ocorrências no Secap em relação a tráfico, alguns furtos. Talvez a presença maior da Guarda Civil poderia ser algo que ajudasse, né? Mas eu vejo algumas medidas. O próprio distrito recebeu agora uma base da GCM, né? Então eu acho que tem tido esse acesso ao poder público, tem sim olhado para a nossa região ali do Quiririm, Secap, Bonfim, Santa Teresa, Chácara Flórida, mas acho que, obviamente, sempre tem algo a melhorar, né? Mas acho que na avaliação geral, acho que vem sido visto, sim. Quiririm é amplamente reconhecida pela cultura. No seu ponto de vista, alguma outra área que Quiririm merece ser reconhecida positivamente? Acho que a gastronomia também, mas acho que poderia ser mais explorado. A questão também dos pontos históricos. Hoje nós temos um ponto histórico que é o Pontilhão de Quiririm, que pouquíssimas pessoas conhecem, que era onde os imigrantes iam para se divertir, porque onde passava a água que irrigava a plantação de arroz. Eles iam para se divertir, nadar, encontros de namorinho, lavar roupa. E hoje esse pontilhão, pelo menos, está largado, está cheio de mato. Até o acesso ali é muito difícil, não dá para entrar se você não tiver muita força de vontade. Então, acho que poderia ter um plano, um roteiro turístico pensado melhor para o roteiro de patrimônios históricos. Nós temos vários casarões e também o gastronômico, né? E a questão industrial também precisa ser olhada com mais carinho. Acho que dá para trazer mais empresas ali para a região, porque temos o distrito do Piracangaguá ali, que também é forte. Acho que esses dois pontos, para gerar emprego, é o essencial para a nossa região. Ótimo, Douglas. A gente teve a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre a região ali de Quiririm. Eu agradeço a sua participação e nós estaremos juntos, né? Bacana. Então, do dia 9 ao dia 16 de setembro, entrevistando os candidatos à Prefeitura de Taubaté ao vivo aqui no Boletim Câmara. Lembrando que você que nos acompanha pode também enviar as suas perguntas, as suas demandas, o que você quer saber dos candidatos. Nosso WhatsApp para contato é o 3625-9525. Douglas, muito obrigada, então, mais uma vez e te espero aqui no dia 9, hein? Bacana, eu agradeço o convite de fazer essa parceria importante para a nossa cidade. Eu conto com você também acompanhando aí de casa tudo que a gente tem trabalhado para levar de informação para você. Obrigado. Obrigada. O governo paulista preparou uma lista com mais de 100 opções de hospedagens e 150 atrativos turísticos no estado de São Paulo, que são amigos dos animais. 11 cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte entraram nesse novo guia. E quem fala mais sobre esse assunto é o repórter Lucas Levin. A publicação indica atrativos turísticos, restaurantes e hospedagens amigo dos animais em 60 municípios de São Paulo. Da região, estão presentes Aparecida, Areias, Bananal, Campos do Jordão, Cunha, Igaratá, Ilhabela, Santo Antônio do Pinhal, São José do Barreiro, São Sebastião e Taubaté. Em Campos do Jordão, um dos principais destinos procurados pelos turistas, há uma série de recomendações,
desde pousadas até museus como a Casa da Xilogravura. Em Ilhabela, o guia indica a Cachoeira da Toca, uma atração turística desde a década de 1960 e que conta com uma ducha natural de 3 metros de altura e um tobogã. O guia Pet Friendly foi elaborado a partir de respostas cadastradas pelos próprios empreendimentos que aceitam pets ou oferecem serviços para animais de estimação, e teve a curadoria da Secretaria de Turismo e Viagens, que definiu critérios mínimos para os estabelecimentos entrarem no guia, como possuir área ou serviço para os animais e site para consulta dos atrativos. Pet friendly é uma expressão norte-americana usada quando um estabelecimento aceita o convívio dos animais de maneira bem natural, podendo transitar pelo ambiente e também participar das atividades. Com certeza é uma tendência aí de aumento dos espaços pet friendly. Obrigada, Lucas, pelas informações. E os interessados podem acessar o guia pelo site, que é o sppratodos.com.br/petfriendly. E agora nós vamos para a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Quinta-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com um aumento de nuvens na parte da tarde. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 9 e 19 graus. Os ventos podem chegar a 5 km por hora e a umidade do ar a 51%. A qualidade do ar é boa e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h50 da tarde. Os dados são da Climatempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. E hoje o dia já começou mais quente. E se você observou o céu pela manhã, deve ter notado aí um aumento de neblina. Até mesmo uma impressão de que iria chover. E nada mais é do que o tempo seco, dando espaço para o aparecimento da poluição. É importante reforçar a ingestão de líquido nesse período, porque o aumento da temperatura nos próximos dias também deve diminuir a umidade do ar, favorecendo o aparecimento de doenças respiratórias. E a hidratação das vias aéreas é uma das formas de evitar que isso aconteça. Cuide da sua saúde e também das pessoas com as quais você se importa. Um estudo publicado pela Universidade de Harvard mostrou que ter um animal de estimação realmente diminui o risco de o tutor desenvolver ansiedade e depressão. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso boletim para contar mais sobre essa pesquisa. Se eu perguntar para qualquer pessoa que tem um animal de estimação em casa se ela é mais feliz e tranquila na companhia dele, eu tenho certeza de que a resposta será sim, com certeza. Pois a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, provou, de fato, o que a gente já sabia. A conexão emocional com cães pode transformar a vida de uma pessoa. A pesquisa analisou especificamente a relação entre cães e mulheres de 45 a 59 anos que sofreram abuso na infância. Eva Scherhammer, professora adjunta de epidemiologia de Harvard e uma das autoras do estudo, explicou que quanto maior o apego a um cão, menores os sintomas negativos de saúde mental. Segundo a equipe de pesquisadores, mulheres que viveram traumas do tipo tendem a desenvolver sofrimento psicossocial na idade adulta. O teste aplicou 2 questionários online, com respostas de 214 mulheres com média de idade de 60,8 anos. Os dados coletados mostraram que a presença de cães reduziu os índices de depressão e ansiedade em 72,6% das mulheres que tinham passado por abuso. A conclusão foi que o apego emocional aos cães foi um fator crítico para esses resultados positivos. E os gatos? Scherhammer mencionou que essa relação não ficou tão evidente quanto no caso dos cães, mas ela explicou que havia poucas tutoras de gatos na pesquisa, então ela não poderia bater o martelo sobre isso. No entanto, os benefícios de qualquer animal de estimação para a melhoria da saúde mental em geral já são suficientes para pensar em adotar um amigo de 4 patas, né? Obrigada, Tânia. Realmente, a redução dos níveis de ansiedade e depressão e a melhoria na qualidade de vida são indiscutíveis.
E segundo pesquisas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças e também do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, criar um animalzinho em casa ajuda até a reduzir a pressão sanguínea, o colesterol e o triglicérides. Boa notícia para quem ama os animais, né, Tânia? A Tânia é tutora de um gatinho e eu sou tutora de um cachorro. E um decreto publicado ontem no Diário Oficial garante que mulheres poderão se alistar voluntariamente no serviço militar aos 18 anos a partir do ano que vem. A apresentação poderá ser feita no período de janeiro a junho do ano em que elas alcançam a maioridade. Antes, só podiam ingressar nas Forças Armadas as profissionais admitidas nos cursos de formação de suboficiais e de oficiais. Com a mudança após o alistamento voluntário, elas passarão ainda pelas etapas de seleção, que incluem a inspeção de saúde e a incorporação, que começa com um ato oficial e termina com a conclusão de um curso de instrução. A desistência do processo é admitida até o ato de incorporação. Após essa etapa, o serviço militar passa a ser de cumprimento obrigatório e a militar fica sujeita aos deveres e penalidades previstos na legislação. As selecionadas serão incorporadas de acordo com as necessidades das Forças Armadas, um período de serviço militar inicial com duração de 12 meses, podendo ser prorrogado. Assim como os homens convocados ou voluntários que se alistam, as mulheres não terão estabilidade no serviço militar e passarão a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas após serem desligadas do serviço. E hoje tem solenidade do Dia do Policial Militar aqui na Câmara Municipal e você é o nosso convidado. O evento começa às 2h30 da tarde aqui no plenário. Você pode acompanhar pessoalmente ou ao vivo pela TV Câmara. E ainda falando da nossa programação, às 2h da tarde tem o início Boa Tarde Taubaté com o Josivaldo Oliveira. Ele deixou um recado pra gente. Vamos assistir. Olá, Ana, bom dia aos nossos telespectadores. Eu tô aqui no Boletim Câmara para fazer um convite. Hoje, a partir das 2h da tarde, tem Boa Tarde Taubaté ao vivo. O programa vai celebrar o Dia do Voluntariado e ainda vai trazer informações e notícias de tudo que acontece em Taubaté, no Brasil e no mundo. Então, nosso convite está feito. Eu te espero hoje, 2h da tarde, ao vivo, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Ana, eu volto contigo. Obrigada, Josivaldo, convite feito. E quinta-feira, é claro, é dia da gente falar de esporte. Hoje não seria diferente. Eu recebo aqui nos nossos estúdios o Miguel Cáter, que comanda o Jogo Franco toda segunda-feira, ao vivo, aqui na TV Câmara, a partir das 5h da tarde. Bom dia, Miguel. Seja muito bem-vindo. O que você traz de bom pra gente hoje? Bom dia, Ana Laura. Bom dia a todos vocês que acompanham diariamente o Boletim. Tem bastante coisa. A festa do Amador já começa no sábado, com o Quarentão. Tem semifinal de ida. Finalmente, nós vamos ter a primeira rodada da semifinal da primeira divisão. Temos as oitavas de final. Volta da segunda divisão. Tem rodada também da terceira. E o mais legal ainda é que amanhã começa a Paralimpíadas para os nossos atletas aqui de Taubaté. Vamos começar aqui, então, com o sábado, que a gente falou, que começa a grande festa do futebol amador aqui para a cidade de Taubaté. Ana? Sábado 31, vamos ter a 7ª rodada do futebol 40 anos, sub-40. Quiririm e Juventus. Estava falando com o Douglas agora, com certeza ele deve estar lá com o Quiririm News cobrindo esse jogo. Quiririm e Juventus, União Operária e Vila São Geraldo, Unidos do São Gonçalo e Belém, Volkswagen, Gurilândia, Mourisco e Unidos do São Gonçalo, a 7ª rodada do Quarentão. Daí nós vamos partir aqui, Ana, para a primeira divisão. Não teve rodada, não teve a semifinal no domingo passado, porque nós tivemos as oitavas de ida da segunda. Mas a Liga resolveu que esse domingo vai ter primeira, segunda, terceira, quarentão, que é no sábado. E havia essa preocupação, Ana, por causa da arbitragem. São muitos jogos, né? E tem um número reduzido de árbitros e bandeiras, enfim. Mas a Liga, acho que resolveu esse problema, já que nós vamos ter um tanto de jogo para você poder curtir. Na semifinal ida, né, que é o primeiro jogo, vamos ter Vila São Geraldo e Unidos do São Gonçalo, lá no estádio Joaquim de Moraes Filho. Por que não é lá na Vila São Geraldo? Porque o mando é da Liga quando chega nessa fase de semifinal. E União Operária e Mourisco lá no campo do Ipiranga. Então, atenção, você que quer acompanhar a semifinal da primeirona.
Vila São Geraldo e Unidos do São Gonçalo é no Joaquinzão, tá? Às 10 horas da manhã. União Operária e Murisco é no Ipiranga. E a segunda rodada da semifinal, ou o jogo de volta, como você preferir, também vão ser nesses dois estádios, Joaquinzão e Ipiranga. E a boa notícia é que, se você não puder sair, União Operária e Murisco, nós vamos transmitir ao vivo às 10 horas da manhã aqui, como todo domingo, na TV Câmara, em parceria com a Net Sports. Tem aqui segunda divisão também, o jogo de volta já da segunda divisão, das oitavas de final. Parque Urupês e 13 de maio, Gurilândia e Rodoviário, o jogo lá na Gurilândia, Juventus e Rodoviário Cidade Jardim, está na tela aí, Rodoviário Cidade Jardim. Temos o Flamenguinho e o Estoril City, Parque Aeroporto e Vila Nogueira, Unidos do Marlene Miranda e Inter Zurich, Unidos da Vila e Belém, e o Nova América contra o Brooklyn. Então, no domingo, a gente já tem a definição dos 8 times classificados para as quartas de final da segunda divisão. E você vai acompanhar tudo no Jogo Franco. Tem também a terceira divisão. Tem bastante jogo, né, Ana? Bastante coisa. Final de semana movimentado. Graças a Deus. Terceira divisão, terceira rodada. Grupo A, Olympique contra o Esplanada. Tem o Abaeté e o Alto de São Pedro, é o outro jogo. Básico Futebol Clube, Chácaras Flórida. Brothers contra o Texas. Bonito esse jogo, né? Esplanada e o time do Sem Noção é o outro jogo da terceira divisão pelo Grupo A. Tem o Grupo B também. Centro Esportivo contra os Guerreiros da Água Quente. 7 de março contra o Vila Bela. Baronesa Futebol Clube. Baronesa voltando, né? A participar do futebol amador. Baronesa de tanta saudade, já foi campeão da primeira divisão, embora tenha mudado o CPF, o CNPJ, aliás. Mas a Baronesa encara o Vila Albina, o Independência, de tradição, também contra a Fonte Imaculada, e o Jaraguá contra o Vila das Graças, Grupo B da terceira divisão. E aí, Ana, se você me permite, estou tomando todo o seu tempo aqui no boletim. O tempo é todo nosso, Miguel. Amanhã, ontem nós tivemos a abertura bonita da Paralimpíada, né? E amanhã começa para os nossos atletas, vou chamar de nosso, porque do Taubaté nós vamos estar todo mundo ligado, torcendo para a Edneuza Santos, que é da classe T12, às 16h35, amanhã, eliminatórias dos 1.500 metros. E no dia 8, a Edneuza vai disputar às 3h15 da manhã, vale a pena botar o reloginho para despertar, vai disputar maratona, gente. Isso ela tem grandes chances. E chances também tem o André Rocha no dia 1º de setembro, às 2h25 da tarde, ele vai participar da final do lançamento de disco. Ou seja, ele já vai participar diretamente na final e com grandes possibilidades de medalha. E no dia 2, às 3h35, o nosso bicampeão olímpico, o Alessandro da Silva, o gigante, na classe F11. Então, 2 de setembro é a vez do Alessandro da Silva, às 3h35 no arremesso de peso. E no dia 5, às 6h25 da manhã, o lançamento de disco. Todo mundo muito confiante, Ana, de medalhas para o Brasil na Paralimpíada. O Brasil que bate recorde de número de atletas e para-atletas nessa Paralimpíadas. E o Brasil pensa e trabalhou para ficar entre os 5 melhores, entre os 5 que mais vão conquistar medalhas, e nós achamos que é possível. O Brasil é uma potência realmente na Paralimpíada. Dá gosto de assistir porque a gente torce e ganha medalha, né? Porque a Olimpíada mesmo a gente sabe que a coisa é limitada. Com certeza a gente vai estar aqui na torcida, principalmente torcendo pelos taubatianos, né? Exatamente. E agora eu queria comentar uma coisa com você. Claro. Aqui, com relação aos jogos do futebol amador, tem bastante jogo e eu vi que são em várias regiões da cidade, né? Sim. Baronesa, Independência, Jaraguá, que é uma oportunidade para as famílias irem juntos, né? Sim. Assistir e levar as crianças e participar. As famílias têm ido, têm participado? O futebol amador passou uma crise num determinado período, Ana, de violência entre os torcedores e tal. Sempre tem aqueles que vão para criar tumulto. Mas isso também parou, porque o futebol amador ele tem a tradição da família ter um lazer ou no sábado, porque sub-40, a maioria é pai. E o filho vai assistir, a esposa vai assistir. Na parte da manhã, a família vai acompanhar o time do seu bairro.
Isso é uma tradição na cidade de Taubaté. Você reencontra os amigos, agora tem também rodada na parte da tarde. Ou seja, é um lazer para o taubatiano. O futebol amador do Taubaté está entre os melhores do estado de São Paulo, gente. O número de equipes montadas, registradas na liga para participar, seja da terceira, seja da segunda, seja da primeira, seja sub-13, seja sub-14, sub-15, sub-17, 40, 50, 60, ou seja, a cidade inteira fica mobilizada, né? E as famílias participam mesmo e eu faço questão de dizer, tudo correndo na mais perfeita paz, felizmente. Boa notícia, porque é uma oportunidade de incentivar a prática do esporte aí para a criançada e também levantar de novo aí esse espírito, né, de participar, de torcer pelo seu bairro, pela sua família. É um momento importante para as famílias. E movimenta todos os equipamentos esportivos da cidade também, né? Aquele campo que tem lá no seu bairro, para alguma atividade ele vai ser utilizado. E provavelmente pelo futebol, em alguma divisão do futebol amador. Então, vamos manter assim. Tudo na paz, tranquilo, o verdadeiro espírito esportivo. Exatamente. Então, só reforçando o jogo transmitido pela TV Câmara, União Operária e Morisco, a partir das 10 horas da manhã. 10 horas da manhã você acompanha aqui na TV Câmara ao vivo, em parceria com a Net Sports, como sempre. E o que acontecer no jogo e na rodada toda você acompanha segunda, 17 horas no Jogo Franco. Combinado, Miguel. Muito Combinado. Obrigada pela sua participação. Até a próxima. E para você que ficou com a gente até aqui, eu agradeço a sua companhia. Essa foi a nossa edição ao vivo dessa quinta-feira, dia 29 de agosto. Eu retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia e até mais.